Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde se encontrem no mundo. O meu nome é Priscila Matos e eu sou sua anfitriã e moderadora hoje. For our English speakers tuning in, please be sure to select the English channel in the interpretation panel. Para aqueles que desejam utilizar o closed captioning, por favor, liguem-no através do painel Closed Captioning na parte inferior da tela. Em nome da JSolar e PV Time, gostaria de agradecer sua presença e apoio no webinário de hoje, intitulado Next Gen Solar Modules and Their Impact on the Levelized Cost of Electricity, ou seja, módulos fotovoltaicos de última geração e seu impacto no custo nivelado de energia. No ano passado, apesar da pandemia de Covid-19, a indústria mundial de energias renováveis cresceu ao seu ritmo mais rápido desde 1999, segundo a Agência Internacional de Energia. Globalmente, a capacidade de geração renovável cresceu 261 gigawatts, um aumento de quase 50% em comparação com o ano anterior. A Agência Internacional de Energia espera que outros 270 a 280 gigawatts entre em linha esse ano e novamente em 2022. Antes de começarmos, JA Solar, vice-presidente sênior e membro do conselho, Dr. Ximing Huang, enviou um discurso de abertura da China. Good morning, everyone. Welcome to today's conference. I'm Ximing Huang, responsible for JA Solar's global commercial activities. It's an honor and a great pleasure to have you all join us for this exciting webinar. As the COVID-19 pandemic continues to rage across Brazil, we have seen the challenges and dealing with the impact for our employees, customers, and communities. Despite the challenging macro conditions resulting from the pandemic, Latin America in general, and Brazil in particular, has proved to be a highly resilient market for solar energy with tremendous potential. As demand for power continues to grow and the power generation mix continues to evolve, we are positive on the outlook for PV development, both on the distributed generation side as well as the larger power plant business in Brazil. JA Solar mission is to maintain its leadership in supplying and servicing the local PV market, while focusing on innovation and further improvement in our product portfolio. 2021 has been possibly the most challenging year we are faced since the industry had a tough time in the early 2010s, when it was impacted by the economic crisis in 2008 and policy change in those years. Raw material costs have increased dramatically, and the logistics costs have reached levels never experienced before. Managing through this volatility has been exceptionally challenging, and we appreciate all of your collective understanding that we must work together through this period so we can thrive in the future. Many of you trust our brand and products, and you know that we have a strong company culture with an unwavering commitment to technological innovation and customer service. On the innovation front, our technology roadmap enables us to deliver the most efficient and reliable solar modules to the market. In 2020, we launched the Deep Blue 3 series module based on 182mm wafers. We believe it is the optimal solution for decreasing LCOE. In terms of customer service, we have continuously strengthened our commercial and technical team to deliver best-in-class customer experiences and optimal solutions to our partners and customers. In Brazil, we have strived to further enhance the JA customer experience and reaction time
by establishing a solid team capable to provide efficient solutions. In the near future, we will work to establish warehouses in the region to further cut down on transaction time and friction. Thank you for your trust and making JA Solar your business partner. Let's work together to further promote the development and the deployment of solar energy in Brazil and neighboring countries. Thank you again for joining us, and please enjoy the webinar. Obrigada, Dr. Juan. O Brasil se destaca em energia solar devido à sua grande área geográfica com condições favoráveis e altas taxas de irradiação. Vamos aprender mais sobre o desenvolvimento da energia solar no Brasil com o próximo segmento de vídeo. A JA Solar é um líder global na indústria de FV. Ela estabeleceu uma cadeia industrial integrada cobrindo lingotes, wafers, células e módulos de silício e usinas de energia FV. Com sua excelente trajetória, condição financeira saudável e reputação respeitada na indústria, a JA Solar está na lista Global Top 500 New Energy Enterprises and Fortune China 500 por muitos anos. É classificada pela Bloomberg NFI como 100% financiável. Ao final de 2020, o envio acumulado da empresa alcançou 63 gigawatts, tomando cerca de 11% do mercado mundial. Ela manteve a posição número 2 nos rankings de embarque de módulos mundiais por 2 anos. Enquanto concentra-se no desenvolvimento da empresa, a JA Solar mantém forte compromisso social para ajudar aqueles que precisam. Ela faz doações para a criação de escolas, para ajudar as pessoas a lutarem contra doenças, e doou sistemas de energia FV para ajudar pessoas em lugares distantes e isolados, a fim de resolver problemas de falta de energia. Focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos de alto desempenho, a JA Solar inova constantemente e alcançou novos marcos para se tornar uma líder mundial na indústria FV. Em 2019, o envio acumulado de seus produtos PERC de alta eficiência alcançou 13 gigawatts. É a primeira empresa a fabricar todos os seus módulos com tecnologias de resistência PID. Agora, a JA Solar possui 12 bases produtivas, mais de 33 mil clientes em 135 países. E a empresa firmou parcerias estratégicas com fornecedores e clientes, locais e mundiais, líderes no segmento. Ela forneceu módulos para projetos em mercados FV desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, Europa e México. Os negócios da JA Solar propagam-se por mercados residenciais, comerciais, industriais e de grande porte e utilities. Sua configuração de mercado na região da América Latina consiste em 3 partes, com base no México, Chile e Brasil, e nas respectivas regiões circundantes. Ela construiu uma equipe abrangente de vendas e serviços, que consiste em equipes de vendas e equipes técnicas localizadas e equipes de suporte final na sede para entregar ótimos resultados aos nossos parceiros e clientes. A fim de fornecer entrega de produtos e serviços a tempo, a JA Solar instalou uma filial no Brasil e instalará filiais no Chile e no México, a fim de cobrir toda a área da América Latina. Além disso, planeja estabelecer armazéns no Brasil, com os quais deve possuir um inventário estratégico de módulos, componentes e estoque reserva para cumprir com sua demanda diversificada de clientes e melhorar a eficiência do serviço e reduzir os custos de armazenamento. Os módulos da JA Solar receberam certificações de instituições locais terceirizadas, como a RET na Colômbia e Inmetro no Brasil. E a empresa promete serviços de suporte adicionais, a fim de garantir os interesses de investidores e clientes. A fim de garantir a melhor experiência ao cliente, a JA Solar oferece aos clientes serviços de pré-vendas, incluindo a apresentação do produto e da tecnologia, orientação de seleção de produto, suporte no design do sistema remotamente e simulação de geração do sistema.
e serviços de pós-vendas, que incluem treinamento e orientação de instalação remota, resolução de problemas via remota do sistema FV e resposta rápida e solução de problemas. Desde que entrou no mercado mexicano em 2016, a JA Solar ganhou um grande reconhecimento industrial e suas vendas ao setor de distribuição só têm aumentado nos 5 anos subsequentes. Com sua forte reputação na indústria, os negócios da JA Solar expandem-se a um ritmo acelerado em toda a região da América Latina. Antes de passarmos à parte de apresentação do webinar de hoje, por favor, escreva suas perguntas na seção de perguntas e respostas, na parte inferior da tela, à medida que formos avançando. Nossos especialistas responderão ao maior número possível de perguntas durante o período de perguntas e respostas. Nosso primeiro orador convidado, Sr. Fernando Castro, nos informará sobre o porquê do Deep Blue 3.0 da JA Solar ser a solução premium para fornecer o melhor custo nivelado de energia. Desde novembro de 2020, o Sr. Castro trabalha como diretor regional na JA Solar Brasil, reportando-se ao VP Américas. Ele tem conduzido e desenvolvido estratégias e ações de vendas, negociações, canais de vendas e marketing, montou uma equipe local conectada e apoiada pelo modelo de negócios global, que tem desenvolvido estratégias e táticas locais diferenciadas que resultarão em um aumento agressivo nas vendas, na participação de mercado e no fortalecimento da marca e da empresa no Brasil. Senhor Castro, seja bem-vindo. Ok, obrigado, pessoal que está ouvindo esse webinar. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês e comunicar os novos produtos da linha J Solar. Um momentinho só que eu vou dividir a tela. Está tudo ok? Bom, começando, eu vou falar hoje sobre próxima geração de módulos e impactos no LCOE para vocês. A minha apresentação está dividida em 4 tópicos. Eu vou falar um pouquinho da empresa, tecnologia Deep Blue e Deep Blue Pro, linha de produtos e as vantagens do módulos da J Solar. Começando falando um pouquinho sobre a empresa, e como já dito nos vídeos, ela foi fundada em maio de 2005. It was founded in May 25. It is always among the top 4 for manufacturing off-road models, with over 700 patents in modules and cells, over 25,000 employees, 33,000 clients in the world, 12 plants in the world, 11% of the global market share, over 63 gigawatts shipped. Em 2020, nós embarcamos 15,88 gigawatts, foi um crescimento de 54% em relação a 2019, e também faturamos 3,74 bilhões de dólares, um faturamento 22% superior a 2019. Um dos diferenciais da JA é a verticalização e capacidade produtiva. Nós compramos o silício no mercado, o polissilício, e produzimos nossos próprios wafers, células e módulos. A nossa capacidade ao final desse ano será de 30 gigawatts ano de wafers, 30 gigawatts ano de células e de módulos 40 gigawatts. Por fabricar as nossas células, os nossos wafers, nossos produtos sempre têm uma qualidade diferenciada e sempre estamos recebendo prêmios de qualidade. Esse ano nós recebemos o All Quality Matters da TUV, da linha Deep Blue, do laboratório PV Evolutions Lab nós recebemos o prêmio de Top Performing pela 6ª vez, e do EUPD Marketing Research da Europa como um Top Brand na Europa pelo 6º ano consecutivo. A garantia dos nossos módulos são 12 a 25 anos para o monofacial e 12 a 30 anos para o bifacial. Vou falar um pouco.
Hoje, os 4 tipos principais de células usados no mercado são esses mostrados no slide: 158 milímetros, que é usado na linha Deep Blue 1.0, o de 166 milímetros, que nós utilizamos na linha Deep Blue 2.0, 182 milímetros, que nós utilizamos na linha Deep Blue 3.0, e é o nosso carro-chefe, e o mercado também utiliza células de 210 milímetros, que nós não utilizamos. Nosso foco todo nas células de 182 milímetros, nas quais nós acreditamos haver mais disponibilidade até 2024, como, por exemplo, esse reporte da PV Infolinco mostra abaixo. As soluções que nós usamos nos nossos módulos diferenciadas são tecnologia PERC+, dopagem com galho, múltiplo busbar, half cell, gerando módulos com maior qualidade e alta performance. A patente PERC é da J Solar, e nós desenvolvemos uma tecnologia PERC+, ou PERC Upgrade. Ela proporciona melhor resposta ao comprimento de onda longo, proporcionando melhor resposta em baixa irradiância. Além disso, ela proporciona redução de temperaturas e 2 a 3% de adicional de ganho de potência em relação à primeira geração PERC. Como vocês podem ver no gráfico abaixo, a linha azul é a primeira geração e a linha vermelha é a geração PERC+. Outro grande diferencial dos nossos produtos, também uma patente da J Solar, nós somos a primeira empresa a aplicar dopagem com galho ao invés de boro nos wafers, que proporcionam menores taxas de degradação em células PET. Outras tecnologias utilizadas são half cell, redução de pontos quentes, temperatura de operação inferior e menores perdas devido às sombras, ribbons e fitas redondas, melhorando a captação óptica e elevando a potência do módulo, e por último, 11 busbars, que, na nossa opinião, proporciona melhor equilíbrio entre confiabilidade e eficiência da célula, geração de energia e redução do risco de microcrackers. Nos módulos Deep Blue 3.0 Pro, lançado semana passada na SNEC de Xangai, nós apresentamos 2 inovações. A primeira foi 2% de aumento da área da célula, e a segunda foi redução do espaço entre as células no módulo. Essas inovações combinadas resultam em um aumento da eficiência de 0,4% do módulo e um aumento de potência em cerca de 10 watts. Agora eu vou falar rapidamente sobre linha de produtos. Basicamente, nós temos 4 produtos, 4 famílias. A primeira é 410 watts, que chamamos Deep Blue 3.0 Lite, que foi lançada na SNEC semana passada, a quais acreditamos ser um módulo, uma ótima solução para telhados residenciais. Depois nós temos a linha Deep Blue 2.0, de módulos de 450 a 475 watts. Também temos a linha Deep Blue 3.0, que é o nosso carro-chefe de vendas hoje, módulos 540 a 545, e nós complementamos com novos lançamentos de 550 e 555 watts. E, por fim, a grande estrela da SNEC foi o lançamento dos módulos Deep Blue 3.0 Pro, de potência de 500 a 605 watts. Esse slide mostra um resumo bem rápido dos produtos. Eu vou falar as principais características bem rapidamente. O módulo Deep Blue 3.0, vai de 395 até 420 watts. Ele é monofacial. Ele tem dimensão reduzida, 17,22 por 11,34 e 30, e permite acomodar 936 módulos por container, e a disponibilidade dele é imediata até 400 watts. O segundo, a família Deep Blue 2.0, de 400 a 475 watts. Nós temos tanto monofaciais como bifaciais. Nós temos ex-tarifários aprovados, sem limite CIF, para as potências 455 e 460 watts.
cabem 682 módulos no container, no monofacial, 660 no bi, e a disponibilidade é imediata até 455 watts. Terceira linha, o carro-chefe atual, de 535 a 555 watts. Nós temos tanto monofaciais como bifaciais, temos ex-tarifários aprovados para as potências de 540 e 545, corrente de máxima potência 12,97, característica das células 182, cabem 620 módulos por container e a disponibilidade é imediata para potência de 540 watts. E, por fim, o lançamento de PeopleBlue 3.0 Pro, de 585 a 605 watts, são células 182 milímetros, 156 células por módulo, monofacial e bifacial. Nós temos ex-tarifário para todos os monofaciais e bifaciais já aprovado, a corrente de máxima potência de 13,25 amperes, cabem 496 módulos por container, e a disponibilidade é de janeiro de 22 a confirmar. Agora eu vou falar das vantagens dos módulos Deep Blue e Pro na nossa visão. Na nossa visão são 6 vantagens principais. Primeiro é a alta disponibilidade de células, wafers e módulos de 182 milímetros, dos 30 gigawatts de capacidade anual que eu falei para 2021, mais de 20 gigawatts são dedicados a essa família de produtos. Então, mais de 66% da nossa capacidade vai ser dedicados ao módulo de 182, proporcionando grande disponibilidade para nossos clientes. Segundo ponto, eu vou falar um pouquinho de performance e vou comparar ele com módulos de células de 210 milímetros da nossa concorrência. Os módulos 182 milímetros, eles têm corrente de máxima potência de 3 amperes, e os módulos com células 210 milímetros tipicamente têm corrente de máxima potência de 18 amperes. A nossa potência é tensão versus corrente. Potências mais altas levam a tensões ou correntes mais altas, e correntes mais altas geralmente levam a temperatura de operações mais altas. Nós fizemos um ensaio entre módulos 182 milímetros e 210 milímetros, e nós pudemos perceber que a temperatura, a curva em azul, é a temperatura de operação do módulo 182 milímetros, a curva em vermelho é a temperatura de operação do módulo 210 milímetros, e nós pudemos comprovar que, em dias ensolarados, a temperatura de operação do módulo de 210 milímetros é até 6 graus Celsius superior aos módulos 182 milímetros. E aí nós lembramos a vocês do coeficiente de perda de potência do módulo versus a temperatura, que hoje, para células PERC, é de menos 0,35% por grau Celsius. Então, devido a esse coeficiente de temperatura e a temperatura de operação, nós podemos dizer que os módulos de 210, eles perdem 2%, geralmente 2% a mais de potência, em função da temperatura, e a nossa conclusão é que a menor temperatura, maior geração de energia em relação à potência dos módulos. Outro ponto que nós gostaríamos de falar é o BOS. Nós fizemos uma análise com o módulo 410, 445, 495, 535, 660 e 660. E a nossa conclusão é que o custo de BOS em dólar por watt é bem parecido entre 600 e 660, e no caso do 600 ele é um milésimo de dólar por watt inferior. Isso acontece porque a eficiência dos módulos, e quando a eficiência dos módulos é quase a mesma, um módulo maior com maior potência de saída pode reduzir o custo do BOS e do LCOE. No entanto, quando o módulo se torna fisicamente muito grande, com necessidade de estruturas e rastreadores e trackers reforçados, essa tendência enfraquece ou até desaparece. Por fim, nós fizemos uma pesquisa de campo de LCOE, junto com o laboratório TUV Nord, que é um laboratório de certificação independente,
E a J Solar cooperou com a TUV Nord, conduzindo testes de monitoramento de radiância, temperatura dos módulos e potência gerada em uma usina fotovoltaica no noroeste da China, durante o período de um ano, de fevereiro de 2020 até 2021. Nesse período, nós medimos a temperatura dos módulos, a potência e a radiância. Em diversos períodos do ano, como vocês podem ver, a linha em amarelo é a irradiância, a linha em azul é a temperatura dos módulos 210 e a linha em laranja é a temperatura de operação dos módulos 182. Então, durante o período de irradiância, a diferença média de temperatura de operação dos módulos 182 e 210 milímetros foi cerca de 1,7 graus Celsius e a diferença máxima de temperatura de 4 a 5 graus Celsius. Então, nós fizemos um outro gráfico que nós medimos o ganho relativo por watt gerado dos módulos 210 e dos módulos 182 da J Solar. Então, em amarelo é os módulos 210, em roxinho são os módulos 182. Vocês podem ver que, de acordo com os dados reais do empreendimento, a geração de energia do módulo em quilowatts-hora de 182 milímetros por quilowatt foi cerca de 1,7 maior que o módulo 210. Então, nessa conclusão dessa pesquisa de campo, nós concluímos que os módulos 182 possuem melhor LCOE do que os módulos de 210. Outra característica importante e outro diferencial é o tamanho dos módulos e a adequação para rastreadores e estruturas. Os nossos módulos, a linha Deep Blue 3 é 285 milímetros, o Deep Blue 3.0 2465. O tamanho dos módulos são padrões para a cadeia de suprimentos, vidros, backsheets, EVA, bem como para a indústria de estruturas, rastreadores, transporte, instalação e configuração. Então, nossos módulos são compatíveis com todos os rastreadores e estruturas de mercado, vertical, 1V, 2V, horizontal e estruturas fixas. Por fim, inversores. Nossos módulos possuem correntes adequadas a todos os inversores de strings de mercado e centrais e proporcionam maior comprimento de string, gerando economia no BOS, além de ter uma corrente de curto-circuito adequada. Bom, então eu termino minha apresentação agora, deixando os contatos da J Solar Brasil. Nós temos um webpage no LinkedIn, J Solar Brasil, e também podemos ser contactados pelos sites corporativos da J Solar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigada, senhor Castro. Nosso próximo orador convidado é o especialista em produtos da Sungrow, senhor Mauro Basqueira. Senhor Basqueira é responsável pelas soluções de armazenamento de energia da Sungrow na América Latina. Tem experiência em sistemas de armazenamento de energia, principalmente com baterias de íon lítio, sistemas fotovoltaicos, eletrônica de potência, controle digital e sistemas embarcados. Bom dia, senhor Mauro Basqueira. Obrigada por se juntar a nós. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado o convite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas novas possibilidades que estão sendo criadas com o aumento da potência dos módulos, né, que cada vez mais tem crescido. Então, a ideia é passar a aplicação do inversor central com uma alta relação CCCA e como que sistemas de armazenamento podem entrar nesse jogo para fazer esse sistema reduzir e ser o mais ótimo possível na aplicação. Então, basicamente, sobre a Sungrow, pelo segundo ano consecutivo, segundo a Bloomberg, os projetos que utilizam inversores Sungrow têm mais propensão a receber financiamento de bancos privados, então é uma marca bem sólida e com uma alta confiabilidade, não só dos equipamentos, mas também financeira do mercado. A Sungrow tem uma empresa já de 24 anos, começou em 97, fundada pelo professor Cal,
e a partir disso teve uma expansão para o mercado global em 2006. Em 2011 já foi listada na Bolsa de Shenzhen. Em 2015 já atingiu a número 1 no market share global. Aqui no Brasil a gente começa a história em 2017, tá? E em 2018 abre uma fábrica de 10 GB na Índia. Em 2019 bate 100 gigawatts instalados mundialmente. E em 2020 juntou-se a essa organização RE100, que tem como objetivo gerar energia totalmente renovável, né? São várias empresas que têm esse foco comum. Basicamente, a Sungrow atua nesses 7 segmentos. Então, obviamente, inversores fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia começou há 6 anos atrás. Também tem uma linha de sistemas fotovoltaicos flutuantes, desenvolve projetos. No mercado chinês, provê conversores para veículos elétricos e conversores que são utilizados nas turbinas eólicas. E também foi lançado agora uma linha de estações de recarga para veículos elétricos. Então, toda a solução e a aplicação que envolve energia renovável, a Sungrow tem uma participação. Aqui apenas para demonstrar que é um desempenho bem sólido nos últimos 10 anos, né? Então, um crescimento médio de 42% no faturamento. E um dado muito interessante aqui em 2020, no ano passado, os embarques, né, de inversores para o mundo inteiro dobraram com relação a 2019, sendo que, pela primeira vez, os embarques internacionais superaram a venda de inversores locais na China, né? Então, isso demonstra que cada vez mais a Sungrow é uma empresa global. Com relação à capacidade de produção, tem uma das maiores fábricas de inversores do mundo. Hoje, a capacidade total de produção da Sungrow é de 90 gigawatts, e também conta com uma fábrica para produzir sistemas de armazenamento com capacidade de 6 gigawatts-hora ano. Como eu disse, a presença global também tem se demonstrado pela presença, né, com pontos de serviço subsidiários, inclusive aqui no Brasil. Então, demonstra que todo o suporte é feito localmente, todo o atendimento com estoques e parceiros locais, tá? E sobre a Sungrow Brasil, a gente tem um escritório aqui em São Paulo. Em 2019, em 2020, a gente foi o fabricante que mais forneceu inversores na questão de potência, né, total no Brasil, atingiu 1,9 giga já em 2020, com 4 anos de atuação no mercado. Sobre as soluções, basicamente, para o setor fotovoltaico, a gente conta com essa linha de produtos. Então, para o ramo de utility, são inversores centrais e string. A gente é bem agnóstico e é uma vantagem que a gente consegue apresentar soluções tanto string quanto centrais, depende da aplicação, depende do cliente, depende do caso a ser analisado. Então, a gente trabalha com o inversor central de 325 e o inversor SG 250. O 125, aqui a gente utiliza bastante ele em mini geração, né? É um caso de sucesso aqui no Brasil. É um dos nossos carros-chefes aqui, é um produto que se encaixa muito bem nessa realidade brasileira. Para a C&I, também tem uma linha bem interessante, até 110 kW, partindo de 25. 25 é um inversor que foi desenvolvido especificamente aqui para o mercado da América do Sul, até porque aqui na microgeração encaixa muito bem um sistema de 25 kW, colocando 3 desses inversores, fica bem interessante a aplicação. No ramo residencial, então, é uma vasta linha de produtos, de 2 até 20 kW, e também conta com inversores híbridos. Aqui no Brasil ainda não existe regulamentação local, mas a Sungrow já tem esses produtos vendidos mundialmente, e assim que tiver esse trigger normativo, com certeza a gente vai estar nesse mercado. E todas as soluções de monitoramento, né? Tanto para monitoramento residencial quanto para utilities, a gente conta com as soluções YNet, IM4, Consem e a plataforma de monitoramento da Solar Cloud. Já no ramo de armazenamento de energia, também é uma linha bem vasta, que consegue atender praticamente todas as aplicações. Então, totalmente integradas, né? Soluções que vão até 6,9 MW no container de 40 pés.
soluções de até 3.4 no container de 20 pés, isso tudo integrado, e utilizando a linha de PCS UD, que são 4 tipos, né, digamos, 4 linhas de 4 possíveis potências que são associadas e formam esses produtos. Tem uma modularidade bem interessante. Com relação às baterias de lítio, trabalhamos com 2 tecnologias, a tecnologia LFP, onde a Sungrow tem seus parceiros fornecedores de célula e monta toda a sua bateria na própria fábrica, e também tem uma joint venture com a Samsung para fornecer as soluções que desejam ou produtos que apliquem soluções NMC, e aí depende da densidade energética necessária, isso depende de cada projeto. E aí, resumindo, são aplicações, consegue atender aplicações tanto do ramo comercial e industrial, quanto no ramo de utilities, né? E esse ramo de utilities consegue ser atendido por soluções de acoplamento CA ou acoplamento CC. E aqui a ideia é apresentar quais são as diferenças e focar no acoplamento CC, porque a gente acredita que tem muito mercado e ainda mais com esses módulos de cada vez mais potência, como o Deep Blue, conseguem se criar e podem surgir modelos de negócio bem interessantes. Então, os sistemas fotovoltaicos com acoplamento CC de baterias, basicamente, eu tenho meu sistema fotovoltaico normalmente, cria-se um grande barramento DC, né, ali na entrada do inversor, onde eu acoplo também conversores DC-DC para eu poder recarregar minha bateria diretamente desse barramento. Então, diferentemente do acoplamento CA, mostrado na direita, onde, para eu utilizar a energia, eu preciso primeiro convertê-la de CC para CA e depois fazer essa retificação, e depois novamente essa inversão. No acoplamento CC eu posso fazer essa conversão direta. Então, eu tenho vantagens com relação, eu preciso de menos equipamentos, ou seja, vou ter um custo inicial menor. A eficiência, né? Então, eu estou utilizando a energia fotovoltaica diretamente do barramento CC. Então, eu aumento a eficiência global, né? A round trip efficiency. Também não tenho alterações no ponto de conexão, então mantenho o mesmo inversor, mesma SPE conectada e não preciso ampliar e fazer nenhuma reconexão, né? Com a alta relação CCCA, tem casos, né? Eu posso ter um inversor, digamos, entre aspas, normal, tem um DCAC de 1.4 e vai ter uma perda quando ele atinge a máxima potência, ele não tem para onde desviar essa energia, né? Não tem mais utilizar, o inversor modifica o ponto de máxima potência e fica com a potência máxima da injeção. Mas no caso do acoplamento CC, eu posso fazer, quando o inversor atinge essa máxima potência, eu posso fazer a recarga das baterias para continuar utilizando a energia e tornar a geração mais flat, mais constante possível, né? Então, as aplicações vão variar. Caso eu tenha uma aplicação totalmente focada em energia, né? Eu quero fazer ou aproveitar o clipping ou deslocar essa energia, a solução CC é mais indicada, mas também tem casos onde a bateria é aplicada para prestar serviços ancilares, então ela tem que estar disponível tanto para recarga quanto para descarga em todos os momentos, então o acoplamento CA acaba abrindo mais possibilidades nesse sentido, e aí tem que fazer essa comparação e esse trade-off entre a aplicação final e escolher a solução. Basicamente aqui são as principais aplicações, né, que eu poderia ter com uma planta fotovoltaica com alto CCCA e baterias, ou seja, eu posso controlar a rampa de geração dessa usina para reduzir o impacto na rede. Hoje em dia a gente tem cada vez mais concentração na região nordeste do país de energia renovável. Isso por hora não é um problema, mas com o crescimento não tem como evitar. Cada vez mais eu acredito que a gente vai ter requisitos de rampa, requisitos de rede. Por exemplo, vai receber à direita, vai receber um controle de potência, por exemplo, do ONS, para reduzir a geração, porque precisa, não tem mais, o tráfego que está fazendo essa transferência de energia não está suportando mais, saturou. Então, eu posso receber um controle para reduzir potência e essa redução de potência não resultar
em perda de energia gerada. Eu posso armazenar essa energia nas baterias para injetar posteriormente assim que eu tiver um novo sinal, né, de controle da rede. E aqui mostrado nesse gráfico do meio é a principal aplicação. Ou seja, eu tenho uma aplicação fotovoltaica que atinge a potência máxima do meu inversor às 11 da manhã, por exemplo, e toda essa energia que seria perdida devido ao clipping, eu posso reaproveitar ela e descarregar posteriormente. Então, a curva, vocês podem ver que fica uma curva praticamente quadrada durante o dia inteiro. Isso é muito interessante para a geração, para o cliente que está com essa planta, para o ONS, para a EPE, para todos os planejadores do sistema, onde eu deixo e acabo desligando aquela imagem da intermitência, da falta de controle de energias renováveis, né? Aqui é uma visão geral da aplicação, então é uma aplicação composta pelos inversores centrais. Esses inversores centrais podem ser tanto da linha 6250, que são 2 inversores de 325 num container de 40 pés. Então, isso é bem interessante com relação a custo de transporte, instalação, área necessária e a solução de 20 pés. Conversores DC-DC, aqui à direita, tá? Marcado com 2. As baterias e todo o sistema de proteção, sendo ar-condicionado, controle desse sistema, o painel da bateria e o sistema anti-incêndio, isso já vem tudo integrado. Basicamente, esse é o diagrama elétrico, tá? Uma informação um pouco mais técnica, mas simplificando. A ideia é que, como eu disse, eu conecto esse sistema DC-DC no mesmo barramento do meu inversor e eu consigo fazer essa recarga das baterias ou a descarga delas utilizando o mesmo barramento que outra hora eu estava utilizando só para a conexão com os sistemas fotovoltaicos. Então, durante a noite, por exemplo, essas chaves dos inversores são motorizadas, eu posso abrir essas chaves e aí fazer a descarga e a recarga, inclusive, da rede das baterias a partir do mesmo inversor central. Aqui é o diagrama de controle. A ideia aqui é apresentar que o diagrama, o controle já é todo integrado. Então, para o PPC e para o monitoramento, ele vai ter que se comunicar apenas com um dispositivo, com o controlador local, e esse dispositivo faz a interface com todos os escravos, digamos assim, né? Então, é um SG325, com os conversores DC-DC, com as baterias. Então, para adquirir a informação e, inclusive, controlar essa planta, eu não preciso, o meu conversor DC-DC tem que recarregar agora. Não, isso tudo é feito nesse controlador local, que facilita a implementação, né? Hoje a gente foca bastante em hardware, mas a gente também se preocupa com a aplicação final de software, né? Que é totalmente necessário. Aqui, a título de um caso de análise, um exemplo, né, uma referência, utilizando os módulos de Blue 3.0, de 605 watt-pico, poderia fazer um arranjo de 20 combiner box, cada combiner box com 20 strings, né, e 25 módulos em série, então operando uma tensão alta, resultando num DCAC de 1.78. O inversor aguenta esse DCAC, e aí eu consigo abrir todo um leque de possibilidades onde atingir a potência máxima do meu inversor devido a esse DCAC alto, eu desvio essa energia fotovoltaica para minhas baterias e descarrego utilizando o mesmo inversor. Então, aqui vocês podem ver, e aqui eu deixo para todo o exercício de imaginação de todos os possíveis modelos de negócio que são possíveis, tá? Aqui com essa aplicação. Para fechar, só uma ideia dos princípios de operação. Como eu disse, são inúmeros, aqui são só 6 que eu vou apresentar. Mas então, o primeiro é o caso base, né? Então, eu tenho uma planta fotovoltaica com DCAC muito alto, estou gerando, por exemplo, tem 800 watt-hora naquele momento, aqui eu estou considerando sem perdas, tá? E radiância diretamente proporcional à potência. Então, eu posso, o meu inversor saturou em 3437, eu posso recarregar minhas baterias para utilizar essa energia no momento posterior, ou seja, não estou gerando mais, não tenho mais a irradiância necessária para atingir a máxima potência do meu inversor. Eu posso complementar essa geração com as baterias, então, gerando sempre 3437 nos dois casos. Também é possível recarregar minhas baterias com
de diferentes prioridades. Então, eu posso ter a prioridade máxima, uma prioridade nem tão alta, ou seja, eu ainda estou injetando energia na rede, mas eu garanto que a minha bateria vai ser recarregada pelo período da manhã, por exemplo, que eu tenho que injetar energia na tarde, porque o preço pago pela energia injetada na tarde pode variar. Então, eu tenho uma lógica e também tem a lógica de eu sempre vou recarregar minhas baterias antes de começar a injeção. Então, tem várias possibilidades, tá? Para fechar, e aqui uma feature bem interessante desse inversor, é que ele, durante a noite, eu posso, como eu disse, abrir as chaves motorizadas, CC, internas dele, e fazer tanto a descarga dessas baterias quanto a recarga na rede, principalmente em aplicações que querem fazer algum deslocamento de energia. Então, tem várias possibilidades, tá? Como o tempo é curto aqui, basicamente seria isso. Aqui são as referências que a gente tem, tá? Então, a Sungrow já tem mais de 154 gigawatts instalados mundialmente até 2020 e mais de 1.000 projetos com armazenamento de energia, tanto em acoplamento CC, CA, microredes, para aplicação de comércio e indústria. Então, a gente fica à disposição para qualquer contato. O meu e-mail aqui à direita e, mais uma vez, obrigado a JA Solar pelo convite. Parabéns pelo evento. Obrigada por sua apresentação, senhor Mauro Basqueira. Nosso próximo segmento será apresentado por 2 palestrantes da Nextracker, Juliana Santos, gerente de ativos da Latam, e Lucas Kauer, coordenador de projetos e engenharia de projetos da Latam. A senhora Juliana Santos iniciou a sua carreira na área de energia fotovoltaica há 5 anos, atuando na produção de módulos solares nos últimos 3 anos e liderando a Nextracker Asset Management para a Latam e operações no Brasil, sendo responsável pelas atividades do projeto, campo e tarefas. O senhor Lucas Kauer começou na indústria fotovoltaica em 2020, dando apoio ao mercado latino-americano da Nextracker e atuando em projetos utility scale para plantas fotovoltaicas, da fase de desenvolvimento do projeto até o suporte técnico durante a construção. Sejam bem-vindos, a palavra é de vocês. Primeiramente, muito obrigada, bom dia a todos. Já aprendi bastante aí com o Fernando e com o Mauro, então dando sequência, agora a intenção é levar a conversa para esse próximo nível, que é quando a gente fala desse desafio, né, dos módulos de grande porte, quais são as adequações e o que precisa ser feito no segmento dos rastreadores para poder se adaptar a isso. Então eu começo deixando aí com vocês a imagem do site de Barreiras, que foi o último projeto que a Nextracker entregou aqui no Brasil, já em operação no estado da Bahia. Então, passando à frente, até para a gente saber o que é a Nextracker, a empresa, então nós somos os líderes globais de mercado dos últimos 5 anos, estamos trabalhando para manter dessa forma, por sinal, com 30%, em média 30% do market share, quase o dobro do tamanho do segundo concorrente concorrente que a gente tem. Só no ano de 2020 nós entregamos 13 GB e estamos somando aí uma quantidade total de 50 GB. Somos uma empresa do grupo Flex e enquanto o Nextracker são 450 funcionários distribuídos em 8 escritórios globais e um deles aqui no Brasil, que a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo slide, quando a gente fala justamente da presença da Nextracker no Brasil. Então, a gente está aí, por sinal, na expectativa, esperando o time de vendas fazer uma ligação para dizer que a gente chegou no 3 GB. Nesse momento, a gente está em 2.9. Os projetos que vocês veem em cinza são os projetos, primeiro que aqui estão falando, né, na sua maior parte, de unit scale. Então, os projetos em cinza são os projetos já entregues e operando, e os projetos que a gente vê em verde são os projetos que a gente tem nesse momento em construção ou para iniciar a construção já logo na sequência, mostrando, né, justamente parte do que a gente está vendo no webinar e vendo assim na tendência do mercado, que é o quanto o mercado solar ele está aquecido, é aquela verdadeira sobre este é de fato o melhor lugar para se estar nesse momento. No canto aí do slide à esquerda, a gente consegue ver uma imagem da nossa sede. Então, a sede da empresa ela fica em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Junto à sede da empresa, a gente tem um centro de treinamento, até deixo o convite a todos os interessados. Nós temos um programa de treinamento que se chama PowerWorks. O cronograma desse treinamento está no site da Nextracker, nextracker.com. Estamos trabalhando aí, né, da melhor forma possível para manter a agenda de treinamento ainda sobre os impactos do corona. Nós temos também a fabricação dos nossos controladores, dos produtos eletrônicos que acompanham, né, o tracker, e um centro de distribuição de material, porque, por sinal, 100% da garantia da Nextracker na América Latina é atendida a partir da nossa sede em Sorocaba. Tá? Dando sequência, sempre uma das perguntas que a gente escuta muito, né, ainda mais quando você se posiciona como líder global, é quais são os principais diferenciais do produto que é ofertado. Então, aqui a gente tem aí, bem resumido, assim, onde estão, que é, por exemplo, no primeiro item, o rastreador da Nextracker, ele é balanceado, o que nos permite ter o menor custo de OEM dos rastreadores do mercado, sendo possível colocar até 93 módulos por tracker, por mesa, por fila, porque a gente até brinca bastante, né, que cada pessoa usa um termo para o rastreador. Nós somos certificados e já provamos isso em N testes feitos pelos nossos clientes, por empresas de engenharia de proprietário. Então, o tracker ele é de fato autoaterrado. Nós temos a certificação 2703 e a 3703, que para os EPCistas sabem o quanto isso representa de redução de custo na hora de fazer a instalação da planta, sendo também o rastreador 100% autoalimentado, não consome nada da energia que está sendo gerada na planta, tornando também possível o comissionamento mais rápido hoje do mercado, além de fazer, né, que seja possível a comunicação Zigbee, onde, por exemplo, quando a gente fala de uma planta de 400 mega, é possível enviar um comando para essa planta em coisa de 90 segundos, 112 segundos. Todo esse sistema inteligente, já migrando para o próximo estágio, permite a nós trabalhar hoje com a análise preditiva de OEM, assim como softwares de controle. E isso fica interessante quando a gente olha no próximo slide, porque o que a gente tem? A princípio, a Nextracker seria uma empresa de hardware. Então, no próximo slide, não sei se para vocês já passou, agora para mim passou. Então, o que a gente tem? Aqui à esquerda, a gente tem o nosso portfólio de produto. E o nosso portfólio de produtos são dois produtos. É um rastreador 1V e um rastreador 2V. No caso, Horizon, né, que é o nosso carro-chefe, e o Gemini, que é um produto que a gente indica quando a gente está em condições climáticas extremas, de muito vento, ou quando a gente tem o solo ou mole demais, ou competente demais, ou não, onde a gente pode conseguir otimizações da fundação. E onde a Nextracker se posiciona no diferencial dela, é o que mais pode ser oferecido ao cliente. Então, a gente vê aí à direita tanto o True Capture quanto o Navigator, que te permite produzir até 6% a mais de geração de energia numa usina que já foi instalada. Então, nós temos, nesse momento, clientes que têm uma usina que foi instalada há 3, 4, 5 anos, em que a gente volta para fazer a instalação desse software e consegue um ganho de geração de 6%. Movendo, né, no próximo slide, eu vou passar agora a palavra para o Lucas, que vai dizer justamente onde se aplicam, né, todas essas adaptações para que a gente tenha a Nextracker funcionando com a mesma excelência, porém em módulos de grande porte. Bom, Nihal, hello, olá a todos, né? Agora que a Juliana já apresentou um pouco para vocês sobre a Nextracker, eu vou comentar também como que a empresa está preparada, né, para esse momento, né, que o mercado fotovoltaico está vivendo, né, na utilização de painéis solares cada vez maiores. Bom, conforme a gente consegue observar, né, existe uma tendência atualmente no mercado fotovoltaico na utilização de módulos cada vez maiores. Se a gente visualizar aqui no slide, utilizando aqui 2015 e 2017, onde a gente tinha tamanho de célula de 156 milímetros, número de células por módulo de 72, nos anos seguintes, 2018 e 2019, isso vai só aumentando, né?
ou seja, o número da célula aumenta, essa potência e também o tamanho da célula. E atualmente a gente consegue observar módulos, conforme o Fernando comentou também, de 182 milímetros até 210 milímetros, tá? Até usando como exemplo um módulo também de potência maior, que seria esse J-Solar Deep Blue, né, com 555 watts. Agora, qual seria essa implicação, né? Qual seria esse impacto que tem os nossos rastreadores, né, ou trackers? Se você ter esse aumento maior, né, qual que é o que leva a gente a ter o nosso modelo de rastreador solar? É necessário, sim, um maior torque, né, no nosso sistema de drive, né? Fora isso, os rails, né, mais conhecidos como tritios, eles precisam ser mais robustos. E existe também um aumento das forças devidas à ação estática e dinâmica do vento. Consequentemente, né, a gente tem esse peso maior também, que significa um peso maior a ser distribuído sobre toda a estrutura do tracker, o que faz que a gente precise de um maior suporte, né, uma maior estrutura para esse suporte, e também demanda, né, um aumento do tempo de instalação por módulo, né. Outro ponto, assim, super importante para a gente estar comentando com vocês, seria com relação essa relação que tem do vento, né, com a importância dos módulos maiores. É algo que a gente gosta de enfatizar aqui, que é necessário, sim, uma reanálise, né, das estruturas para que elas se ajustem, né, a esses novos módulos, né, esses módulos maiores, o vão entre piers, o comprimento do tracker também, o intuito sempre é buscar resultados mais precisos, né, com relação a esse estudo do vento. Algo também que é importante a gente deixar claro aqui seria essa necessidade também de a gente entender um pouco sobre a frequência, né, múltipla, e também os efeitos dinâmicos do vento. Isso mostra, né, esses dois pontos mostram a necessidade de um estudo muito mais aprofundado, né, para a gente prevenir desastres, né, nos parques solares. Algo também aqui importante sobre o Brasil, né, onde a gente encontra uma velocidade básica de vento, principalmente para o Nordeste, né, onde temos os maiores parques solares no país hoje de 30 metros por segundo, também com essa velocidade a gente pode ocasionar desastres, né, caso a gente não tenha uma análise mais detalhada dessa relação do vento com esses painéis maiores. Bom, aqui é um modelo que a gente realizou com a J-Solar, né, na verdade um programa de testes, onde a gente buscou validar, né, e testar essa solução dos módulos maiores aplicados ao nosso tracker. Nessa primeira figura aqui, você consegue visualizar um rastreador solar já com um módulo aplicado sobre o mesmo, né? Seria basicamente um teste do equipamento, né, dessa instalação do equipamento. Numa segunda figura aqui, a gente já tem uma carga aplicada sobre o módulo, né? E na terceira figura já a nossa carta de compatibilidade, que seria basicamente a validação da eficácia desse sistema, né? O sistema tracker mais o módulo da Deep Blue 3.0 da J-Solar. E agora fica uma pergunta, né, para todos, né? E como que a gente pode ter um design de excelência para a gente garantir para todo esse sistema, né, com esses módulos maiores? É super importante a gente avaliar e testar, né, o design da estrutura, né, os frames, acessórios, fixadores e também as deflexões, também com relação às pressões de vento. Como todos sabem, né, na maioria dos parques a gente consegue encontrar pressões variando de 2 a 4 vezes, né, de acordo com o tipo do projeto. E no caso das soluções com esses módulos maiores, existe sim uma necessidade da gente estar aumentando esse suporte mecânico, né, para que a gente consiga passar na prova de carga e também reduzir ou minimizar, na verdade, esses impactos com microcracking, por exemplo, tá? E o grande desafio para tudo isso que eu falei seria basicamente realizar, né, isso com eficácia, mas sem impactar financeiramente no projeto. Nesse quadro abaixo aqui que eu consigo apresentar para vocês, a gente apresenta dois pontos, né, um módulo mais robusto, né, e um módulo mais frágil. O módulo mais robusto sendo tratado como esses módulos maiores, e o que a gente consegue perceber de impacto, né, no caso de um módulo não estar sendo utilizado ou está sendo verificado, teria um impacto financeiro de 0,005 até 0,010 dólar por watt pico. Bom, por último, eu gostaria de deixar claro para vocês, né, essa importância, né, desse sistema de tracker com os módulos maiores e também essa relação com o LCOE, né, esse custo nivelado de energia, porque o que a gente busca obter, na verdade, seria uma maior potência, né, ou energia por rastreador, e uma maior energia por área total também.
Fora isso, existe um impacto causado, né, um downstream, né, para todo esse, por megawatt para o sistema. Seria basicamente uma redução desses trabalhadores, né? Uma redução também do número de peers, que aqui a gente conseguiu estudar que é aproximadamente 13% a 16%, um menor cabeamento total, uma menor área territorial também. Bom, por último, a gente deixa essa tabela também comparando um módulo menor de 166 milímetros, wafer, né? Com um módulo de 182 milímetros, esse Deep Blue 3.0 da JX Solar. E o que a gente consegue obter com o mesmo, né? Esse módulo maior, seria uma potência por rastreador acima de 17% a mais, né? Comparando um e outro. Então, é um número bastante interessante, que eu acho que é importante que todos entendam aqui. Bom, agora eu finalizo por aqui e volto para a Juliana, onde ela vai ter a oportunidade de explicar um pouco sobre algumas medidas da Nextracker contra eventos meteorológicos mais extremos. Obrigado a todos. Então, dando continuidade, a gente deixa aqui com vocês à esquerda 2 gráficos bem interessantes. No primeiro, a gente tem os danos financeiros de uma usina solar, onde eles são causados, onde a gente vai ver que aproximadamente em torno de 25, de um total, desde o início da instalação, todos os as perdas até, né, o final da usina, a gente vai ver isso em relação às condições climáticas. E quando, num paralelo ainda, porém com a mesma informação, se a gente olhar para as usinas que já estão operando, quais são os motivos pelo qual o seguro ele é acionado, a gente vai ver que em torno de 50% do acionamento do seguro se dá por condições climáticas. E onde a Nextracker se posiciona nisso, e inclusive quando a gente fala justamente de aumentar o tamanho do painel, aumentando assim, por exemplo, o peso que a gente tem por estaca, ou aumentando a área de contato numa rajada de vento, coisas nesse sentido. Então, a Nextracker vem trabalhando a isso junto com o NX Navigator, que é disponibilizado junto com o TrueCapture, onde ela torna possíveis controles mais rápidos para prevenir justamente os danos causados por essas intempéries. E até interessante nesse próximo slide que existe, né, quando a gente fala de Brasil, então, existe ainda uma pré-consciência de que o Brasil é a terra, né, por onde se corre, acho que é leite e mel, que diz o ditado popular, mas que a gente não teria problemas climáticos. De certa forma, é verdade, porém, cabe o questionamento. Vai ser um evento único? Muito provavelmente será um evento único, mas quando esse evento único acontecer, a sua planta ela está preparada para isso? Então, no Brasil, a gente tem sim uma alta incidência de chuva de granizo, não é o granizo que a gente vê em outros locais da América Central ou do próprio Estados Unidos, que são pedras maiores, mas a gente vê o granizo. A gente tem um excesso de chuva, principalmente em algumas regiões do Nordeste, onde a gente tem um período de estiagem muito alto, porém, quando tem a chuva, é uma chuva muito densa. Ventos fortes é mais controlado no Brasil, porém, a gente também tem uma alta incidência de raios. Então, voltando ao questionamento, vai ser um evento único, a sua planta ela está preparada para isso? Isso faz parte dos trabalhos da Nextracker, até dos questionamentos que a gente recebeu em relação a túnel de vento. A Nextracker não disponibiliza um produto no mercado sem que toda essa análise seja feita. Até no próximo e penúltimo slide aí para a gente dar uma olhada, esse foi um evento único que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente teve uma chuva de granizo no Texas. Essa situação ela foi muito divulgada na mídia. Evento único, 60% das placas foram danificadas na usina, quebrando também a seguradora. Então, se esse fosse um sistema com a Nextracker, no caso, a gente disponibiliza um sistema de proteção para esse tipo de Então, a gente está deixando disponível para vocês, para poder fazer o download dos nossos white papers, onde é possível ter uma informação mais aprofundada sobre tudo isso que foi falado aqui. E, por último, no próximo slide, de tudo que a gente disse sobre garantir que o sistema vai funcionar,
aqui a gente vai para o próximo nível, que é o que a gente pode fazer para que esse sistema gere mais energia. Então, nós temos o True Capture, que é conhecido, e recentemente, né, depois de estudos, a gente identificou que essa solução ela precisava ser otimizada para os módulos de grande tamanho. E então, nós temos agora também uma nova versão do True Capture disponível para esse novo modelo, né, de painel, onde a gente consegue aumentar mais ainda a geração de energia. Então, essa foi a apresentação, era o que a gente tinha separado para conversar com vocês hoje. Novamente, agradecemos a oportunidade e a gente deixa com vocês a imagem da planta de Pirapora, que foi o primeiro projeto construído pela Nextracker no Brasil. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, senhora Juliana e senhor Lucas Kauer. Isso encerra a parte de apresentações do nosso webinar. Obrigada a todos. Naturalmente, uma gravação das apresentações de hoje será postada para referência. Nosso segmento de perguntas e respostas começará agora. Obrigada por postar suas perguntas. Bom, a primeira pergunta vai para JA Solar. Quais são as expectativas da JA Solar para o mercado brasileiro, bem como expectativas de vendas? Ok. A GE Solar acredita bastante no potencial do mercado brasileiro, em função da matriz energética, térmicas, nucleares, o potencial de radiância, enfim, todas as características do mercado brasileiro. Nós estimamos um crescimento mínimo de uns 8 a 10 gigawatts por ano, nos próximos 10 anos, e nós acreditamos que o mercado brasileiro deve ser por volta do quarto ou quinto mercado mundial para fotovoltaica. Para a J Solar, hoje nós estamos reestruturando a nossa operação no Brasil para atingir resultados mais significativos, e nosso objetivo é atingir por volta de 10% do market share anual nos próximos 2 a 4 anos, ou seja, vendas por volta de 1 gigawatt ano. Em 2021, nós já conseguimos dobrar os megawatts vendidos em relação a 2020 e reforçamos a resiliência do povo do Brasil, né? Com Covid e todas essas confusões, o mercado continua crescendo bastante. Ok, muito obrigada, senhor Fernando Castro. Bom, a próxima pergunta vai para a Sungrow. Qual é o futuro dos inversores fotovoltaicos e o que a Sungrow traz para o mercado nessa direção? Bom, como foi mostrado na apresentação, acho que cada vez mais o inversor vai ter várias funções integradas, ele vai deixar de ser só um inversor de corrente CC para corrente CA e vai ter que apresentar várias funcionalidades, inclusive de suporte à rede e de operação. Acho que o nosso novo inversor, o 325, e a variação dele, acho que a primeira coisa em direção ao futuro é o design compacto, né? Então, é um inversor de até 3,47 megawatts com a estação de média tensão e RMU integrado num container de 20 pés e 6,8 megawatts num container de 40 pés. Então, isso varia, ajuda bastante na instalação, transporte e tudo mais. Além disso, funções de suporte à rede, então todas as funções já são integradas no inversor, curvas PQ, PU, suporte a reativo durante a noite, então o inversor pode prestar esse serviço para a rede enquanto não estiver mais gerando, né? Enfim, algum serviço ancilar de rede. Funções de PID recovery, que o próprio inversor já tem embutido, então isso ajuda em módulos com relação à umidade e tudo mais. Proteção C5, né? O Brasil tem áreas costeiras e geralmente exigem esse tipo de proteção contra a corrosão que os inversores já têm. Ele pode gerar rede para o comissionamento, então não precisa estar com a subestação pronta para fazer o comissionamento a quente desses inversores. Um inversor pode gerar rede para comissionar o outro, então isso é uma feature bem interessante.
Eu acho que, por último, é o que foi apresentado, né? O inversor que ele tem uma integração com baterias, ele pode carregar e descarregar da rede, com várias funções, então acho que é nesse caminho que a gente tem caminhado. Tá? Muito obrigada, senhor Mauro Basqueira. A próxima pergunta é para a Nextracker. Como fabricantes, com relação aos módulos maiores, qual a sua preferência ou sugestão para os clientes? Juliana falando. Enquanto fabricante, a gente não tem preferência. A nossa missão aqui é justamente adaptar o nosso sistema ao que seja a escolha do cliente e fazer com que isso tenha o melhor LCOE possível. Então, quanto a ter uma preferência, não temos. A nossa intenção é justamente atender o cliente de acordo com o que for o melhor para o projeto dele. Muito obrigada, Juliana. Bom, a próxima pergunta, novamente para Jay Solar. É possível a utilização de módulos bifaciais em sistemas de telhado industrial e residencial? Oi, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. Sim, do ponto de vista técnico, nós não vemos nenhum problema. Imaginamos que provavelmente não vai haver um ganho de bifacialidade pela parte de trás do módulo, porém, existem as vantagens de garantia de 12, 25 anos sendo estendida para 12, 30 anos, que é do bifacial, e também uma menor degradação anual, caindo de 0,55% para 0,45% para o bifacial. Alguns países na Europa e na China utilizam bifaciais em telhado por causa dessas características. Muito obrigada, Fernando. Mais outra pergunta para a Nextracker. A Nextracker espera que os módulos maiores tenham uma padronização no futuro, com um tamanho a ser seguido por toda a indústria? Bom, Priscila, vou comentar sobre essa pergunta, excelente, por sinal, né? Particularmente, sim, eu acredito que talvez 1 ou 2 tamanhos sejam seguidos, né, por toda a indústria. Claro que isso vai depender dos resultados dos projetos, mas agora falando pela Nextracker, hoje nós somos o tracker com melhor performance no mercado, né? E o que a gente está, na verdade, preparado para atender o que for melhor para a indústria. Então, se for 182, 210, o que seja melhor para a indústria solar. Muito obrigada, senhor Lucas. Mais uma pergunta para a Jay Solar. Quais são os principais clientes da Jay Solar no Brasil? Bom, por acordo de confidencialidade, nós não podemos dizer o nome dos principais clientes da área de GD, mas podemos sim dizer o nome de alguns distribuidores. Eu vou comentar alguns em ordem alfabética: a Amara Brasil, a Ecuri, a Edeutec, Fortileve, Ribaite, NHS, Renovige, Ribeiro e Win. Muito obrigada, senhor Fernando. Agora uma pergunta para a Sungrow. Você pode falar sobre a viabilidade dos sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia e o impacto dessa associação no custo nivelado de energia? Bom, eu acho que é um processo bem intuitivo isso já está acontecendo bastante nos Estados Unidos. A gente no passado fechou com 800 megawatt-hora entregue lá. Então, cada vez mais, eu acho que com módulos como de alta potência, como o Deep Blue, eu estou aumentando meu DCS da planta ou com a mesma área ou com a área muito parecida e estou gerando mais energia. Essa energia tem que ser deslocada para algum lugar e eu acho que num custo total da planta faz total sentido eu colocar um DCS alto, manter o meu mesmo ponto de conexão, onde eu estou injetando na rede, só que estender essa geração, né? Aproveitar a estrutura, os módulos, o mesmo inversor adicionando só esses containers adicionais com conversões DC-DC e bateria. E aí eu posso explorar vários outros modelos de negócio, que por hora não existem ainda, mas é questão de tempo no Brasil, já tem bastante consulta pública na ANEEL, nessa integração de baterias na rede, e acho que otimiza muito mais ainda colocar baterias associadas a já o inversor fotovoltaico, sem
aumentar muito o custo inicial da instalação. Mas basicamente por aí. Muito obrigada, senhor Mauro. Mais uma pergunta para a J Solar. Como fazer contato com o time de vendas da J Solar Brasil? Eu acho que o melhor caminho é nós temos uma página no LinkedIn, JA Solar Brasil, lá tem os contatos, e-mails e telefones do nosso time de vendas. Acho que é o caminho mais fácil. Bom, isso conclui nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, apresentadores e convidados. Com a chegada da era da paridade de rede, a indústria reconheceu os benefícios da implantação de módulos de alta potência com tamanhos maiores por sua capacidade de reduzir o custo nivelado de energia. O que é mais importante ainda, o aumento da capacidade instalada tem um efeito extremamente positivo de reduzir o preço e, assim, tornar as fontes de energias renováveis mais atraentes de forma mais rápida. A queda dos preços da energia também significa que a renda real das pessoas aumenta. Investimentos para aumentar a produção de energia com energia elétrica barata, proveniente de fontes renováveis, são, portanto, não apenas uma oportunidade para reduzir as emissões, mas também para alcançar mais crescimento econômico. Esse é o tempo que dispunhamos hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao público, aos nossos apresentadores e a J Solar por tornar esse webinar possível. Desejamos sucesso às suas operações comerciais, mas, mais do que tudo, desejo a vocês e suas famílias boa saúde nesses tempos difíceis. Obrigada.